Então, pessoal, nossa aula de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre a questão da diferença entre tempo e clima e sobre os aspectos, sobre os elementos que a gente tem tanto dentro do clima quanto do tempo. Então, a nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre o tempo meteorológico e os elementos de clima, ou como eles influenciam e como eles são influenciados. Tá? Para a gente entender melhor, a gente tem que saber o que é clima e o que é tempo. Às vezes a gente confunde essas duas situações. A gente fala, o clima aqui da minha região é assim. Tá correto, o clima da região. O tempo da região é assim. Também está correto. Mas eu não posso dizer que esse tempo, a região aqui, ela possui o tempo dela, o clima dela é chuvoso. Não, só se persistir vários dias de chuva ou vários momentos do ano é chuva, então para mim dizer que tem um clima chuvoso. Não é uma característica do clima ser chuvoso, mas sim do tempo. Porque quando eu falo de clima, eu estou falando de uma variação de tempo de uma determinada região, um lugar, num determinado período que seja longo, não que seja curto. Quando eu falo de tempo, aí eu já falo de uma variação das condições e fenômenos em um mesmo tipo de clima. Então, eu tenho um clima subtropical. A gente vive num clima subtropical, como vocês podem ver que está aqui em azul. E quando eu falo que o clima é chuvoso, o clima subtropical tem características chuvosas. Se ela tem características chuvosas, tudo bem. Mas se não tiver características chuvosas, está errado. Daí eu tenho que falar que é o tempo. O tempo da região está chuvoso. O tempo da região está ensolarado. O tempo da região está nublado. O tempo da região esfriou. O tempo da região esquentou. Então, essas são características de tempo, que são pequenos momentos. Não quer dizer que o ano, grande parte do ano vai ser frio ou chuvoso, principalmente na região onde a gente tem o clima subtropical, que é abaixo do trópico, que ele vai estar dentro da zona temperada. Então ele vai ter estações do ano bem definidas. O que é isso? No verão é uma estação bem quente e no inverno é uma estação bem fria. Então são bem definidas as estações do ano. Então, só para a gente recapitular, clima é quando eu falo de uma situação de fenômeno meteorológico ou climático a longo período, e quando eu falo de tempo, eu falo num curto espaço de tempo. Pode ser alguns dias, pode ser algumas horas, pode ser uma semana, mas não passando mais de 1 ou 2 semanas. Eu posso ter 2 semanas de tempo chuvoso, mas eu não vou ter 2 semanas de clima chuvoso. Só se o clima da região for um clima típico que uma determinada época do ano é sempre muita chuva, tá? Independente do ano que for, vai ser chuva. Então, isso é a diferença entre clima e tempo. E quando eu falo dessa questão de clima e tempo, eu tenho que pensar como que funciona essa situação do clima e tempo. Por que chove, esfria, esquenta? Por que muda o tempo? Então, o que está ligado a isso? Está ligado, basicamente, às condições atmosféricas. O que a gente tem que entender? Que a atmosfera, ela não se apresenta de uma forma homogênea em toda a extensão. Ela tem variações. Ela não é igual em todas as extensões da atmosfera. Ela tem mudanças. E a atmosfera também ela é composta por 78% nitrogênio, 21% por oxigênio e 1% de outros gases. Aí a gente vai ter uma variação muito grande entre o quê? Entre a questão dos gases que estão presentes e qual a quantidade de gases. Quando eu falo essa proporção, é uma proporção total da atmosfera. Mas quando eu for falar de uma questão que é de uma questão específica de uma região, ela pode ter uma quantidade de nitrogênio maior, tá? Ou ela pode ter até uma quantidade menor, ou de oxigênio menor,
tá? Então, isso que vai influenciar diretamente na questão das condições do clima e também do tempo atmosférico, tá? Então, só ali uma definição para vocês, onde tudo vai funcionar, vai ser dentro da atmosfera. A atmosfera tem várias camadas: a exosfera, a termosfera, mesosfera, estratosfera e a troposfera. Então, a gente vai trabalhar basicamente mais nessas camadas aqui, até basicamente um pouco depois da camada de ozônio, tá? Mas é mais ali que funciona e que influencia diretamente na temperatura, no clima, nas condições climáticas, nas condições atmosféricas da Terra. É basicamente entre essas duas camadas que vão ter os processos que vão influenciar na questão de a gente colocar blusa, na questão de a gente passar calor, na questão de manhã estar muito frio, como é a nossa situação hoje. Hoje de manhã estava muito frio, agora começa a esquentar, depois lá no finalzinho do dia começa a resfriar novamente. Então, tudo isso é influenciado pela questão das camadas que estão dentro da atmosfera. Mas, especificamente, claro que todas têm a parcela, mas com maior participação da estratosfera e da troposfera, tá bom? Mas o que são fenômenos meteorológicos? Ou os chamados elementos de clima? O que significa isso? Qual o sentido disso? Então, os fenômenos meteorológicos, ou os chamados elementos de clima, eles ocorrem na atmosfera, eles caracterizam os estados ou as condições do tempo atmosférico. Eles que vão determinar esses fenômenos ali, esses elementos que vão determinar as condições do tempo atmosférico. Se vai estar de chuva, se vai estar de sol, se vai estar nublado, se vai estar frio, se vai estar quente. Esses elementos aqui, se vai ter vento, se não vai ter vento, se vai ter umidade, se vai ter precipitação, questão de chuvas, tá? Mas a gente também tem outros chamados fenômenos atmosféricos de forma global e local, como a questão propriamente do El Niño, do Laninha, do efeito estufa, do buraco na camada de ozônio. Então, a gente tem o ozônio, né? Uma camada superficial, uma camada, como a gente viu aqui anteriormente, que fica entre a troposfera e a estratosfera. E aqui, essa camada de ozônio, ela vai principalmente fazer a filtragem dos raios da radiação que vem do Sol, e com isso a gente também cria-se um efeito estufa dentro da Terra. O efeito estufa, muitos falam o efeito estufa como algo negativo. Não, o efeito estufa ele garante a temperatura da Terra. O problema é o agravante que vem com o efeito estufa através da emissão de gases, de poluentes, principalmente de fumaça, né? Principalmente CO2 jogado na atmosfera, onde ele muda essa composição do ozônio e passa a se formar outro gás, que aí dificulta tanto a passagem quanto principalmente a saída da radiação solar do nosso planeta. Mas isso vai ser uma outra aula sobre o efeito estufa, depois eu posso fazer uma especial só para essa situação do efeito estufa, tá? E também, com isso, eu posso fazer uma outra sobre o El Niño e também o Laninha, tá? Que são dois efeitos dois fenômenos que acontecem de forma global. E também os efeitos de forma local, como as chuvas ácidas, a inversão térmica, as ilhas de calor. Isso eu acredito que a gente poderia fazer uma outra aula, porque isso tem um pouco mais de tempo para explicar, principalmente essa questão das ilhas de calor, como que acontece essa questão de uma ilha de calor, onde a gente tem temperaturas específicas menores em outras regiões, e numa região ela tem sempre aquela temperatura elevada. Como que funciona isso? Então, isso requer um pouco mais de tempo para explicar. Mas vamos falar de um modo geral sobre os elementos, tanto do clima quanto dessa questão do tempo meteorológico,
Os principais fatores que eles vão influenciar diretamente na criação de um clima e também na formação de um fenômeno meteorológico é temperatura, umidade e pressão atmosférica. Aqui está para vocês em destaque, né, nesse quadro aqui, está até brilhante esse quadro. Então, ele vai trazer a questão da temperatura, da umidade e da pressão atmosférica. A temperatura, intensidade de calor existente na atmosfera, a gente vai ver o que é amplitude, o que é amplitude térmica diária e o que é amplitude térmica anual. A gente vai ver outros termos também que são citados ali. A umidade, que é a quantidade de vapor de água que está presente na atmosfera, e aí ela pode ser relativa ou absoluta, né? Depende da forma que está apresentado na atmosfera. E a pressão atmosférica, que é a força exercida pelo peso do ar. Aí a gente vai ver duas formas também, que é a de baixa temperatura e de alta temperatura. Tá? Como que funciona esses dois processos? Basicamente, a nossa continuidade de aula vai ser sobre temperatura, umidade e pressão atmosférica. Uma outra aula a gente vai fazer sobre as massas. Então, essas massas, elas também precisam de um pouco mais de tempo para explicar, precisam de um pouco mais de dedicação. Então, também tenho que formar os slides de um pouco mais explicativo para vocês. Então, isso vai ser um outro momento. Mas vamos falar dos elementos do clima, ou os elementos que são baseados no tempo meteorológico. Né? Então, temperatura. O que a gente tem que entender da temperatura? A temperatura, o Sol é que vai determinar a temperatura do ar. Tá? O Sol é que é a energia responsável pela temperatura do ar. Não só pela temperatura do ar, mas pela temperatura das águas, pela temperatura da Terra em si. Então, com isso, o que a gente tem que entender? Que a radiação solar, a que ultrapassa a nossa camada da atmosfera, ela vai ser 19%, ela vai ser retida direto já na atmosfera. Ela vai ser absorvida pela atmosfera. Outros 47% da radiação vão ficar sob a água. Então, eles vão estar retidos nas águas. E 34% vão ser retidos através da atmosfera e superfície. Refletida. O que vai acontecer? Vai voltar. Tá? Então, 47% ficam nas águas, 19% na atmosfera e 34% elas são refletidas, fica parte na superfície, mas o restante é refletida novamente. É esse efeito aqui, pessoal, é essa camadinha aqui em amarelo que faz o efeito estufa, que faz a Terra aquecer, que faz a gente ter uma temperatura adequada para as pessoas, para os seres vivos, para a biodiversidade sobreviver. Né? Então, com isso, com essa questão dessa camada do efeito estufa, que faz o efeito estufa, que é a radiação, e aonde ela fica dentro da atmosfera, porque se chama já efeito estufa, porque faz um sistema de estufa, é igual a gente entrar numa estufa de plantas, de flores, de leguminosas, a gente está numa temperatura fora, quando a gente entra dentro da estufa, a gente tem um calor maior. Por quê? Porque ela retém aquele calor lá dentro. Tá? Então, com isso, ele cria uma estufa. A Terra também faz esse processo. Só que o problema da Terra, do efeito estufa hoje, quando a gente fala, é que o efeito estufa está sendo cada vez aumentando mais a temperatura e cada vez acontecendo mais degelo das nossas geleiras. Por quê? Porque está aumentando a temperatura. Está cada vez mais sendo difícil retornar, refletir essa questão dos 34% que refletem de novo para fora da atmosfera da Terra. Tá? Então, isso é que está sendo prejudicial. Alguns termos que são tratados quando a gente fala de temperatura do ar. Quando a gente fala de temperatura do ar, às vezes a gente fala temperatura máxima,
temperatura mínima, a região sul do país, Florianópolis vai apresentar a mínima de tantos, a máxima de tantos, Porto Alegre, a mínima de tantos, a máxima de tantos. Então, essas são as questões da mais elevada e a mais baixa temperatura registrada num determinado período. Quando eles falam da meteorologia, do tempo meteorológico, geralmente eles falam de um dia, né? Vai ser no sábado, vai ser assim, no domingo vai ser assim. Quando a gente pega o Clima Tempo ou vários outros aplicativos que a gente tem, a gente vê ensolarado com mínima de tantos e máxima de tantos. Então, essas vão ser as temperaturas mínimas. A média térmica, que também é um termo que é tratado dentro da temperatura do ar, é a questão da medida aritmética das temperaturas. Ou seja, eu quero saber a temperatura aritmética dos últimos 15 dias. O que eu vou fazer isso? Eu vou pegar todas as temperaturas, eu vou somar e vou dividir pela quantidade igual. Digamos, eu tenho... vou fazer uma média de 3 dias. Eu tive temperaturas de 20 graus, eu tive temperaturas de 25 graus e temperatura de 30 graus, de 25 e de 20. Então, eu vou ter 30 com mais 25, vai dar 55, com mais 20, vai dar 75. 75 eu vou dividir por igual, que é 3. Tá? Então, eu vou ter uma temperatura média de 25 graus. Então, eu vou fazer... Isso eu posso fazer com uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, tá? Depende a média que eu quero fazer, a média aritmética das temperaturas, tá? A amplitude térmica, ela já fala sobre a diferença entre a menor temperatura e a maior. A gente teve uma amplitude térmica, digamos que eu tive... em um dia eu tive 10 graus, no outro dia eu tive 20. Eu quis fazer a amplitude térmica dessa questão. Então, vai ter uma amplitude térmica de 10 graus. De um dia para o outro, aumentou 10 graus. Teve uma diferença de 10 graus. Então, essa é a questão da amplitude térmica. A amplitude térmica pode ser vista também de várias formas. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Então, diferentes formas para verificar, para mensurar essa amplitude térmica. Outra questão que a gente fala muito é sobre, que é um dos fenômenos que influencia diretamente tanto no tempo quanto no clima, é a questão da umidade do ar. Tá? A umidade atmosférica é a quantidade de vapor que a gente tem existente, de vapor de água, no caso, existente no ar. O que é isso? Quando eu falo que eu tenho uma umidade relativa do ar de 60%, muitas vezes a gente escuta a região de Braços do Norte. O município de Braços do Norte vai apresentar a máxima de 15 e a mínima de 12, com uma umidade relativa do ar de 60%. O que significa isso? Isso significa que falta 40% para atingir a capacidade máxima de retenção, perdão, aqui repetiu 2 vezes, tem que fazer essa correção, de vapor de água no ar. Tá? O que significa isso? Que falta 40% para provavelmente acontecer uma precipitação, uma chuva. Tá? Então, quando a gente fala que a umidade está entre 60%, já começa a gente a associar que provavelmente possa vir uma chuva. Tá? Quando essa umidade relativa é menor, daí já não é tanto, tá? Já não é tão provável que aconteça. Quando a gente tem 2 situações da umidade do ar, tá? Uma que a gente fala de precipitação e outra de condensação. Quando o vapor de água ele atinge seu ponto de saturação, ocorre um dos 2 processos. Ou acontece a precipitação não superficial,
que não acontece na superfície da Terra, o processo acontece lá em cima e o resultado vai acabar na superfície, mas não aconteceu o processo na superfície, que é a chuva, a neve ou até mesmo o granizo, né? Popularmente conhecido como a chuva de pedra, né? Então, outro processo que acontece relativo a essa questão da umidade do ar é a condensação superficiais. Essas condensações superficiais, a característica principal dela é que elas não se precipitam. O que é isso? Não caem. Tá? Ela não vai cair. Que é a questão, ela acontece mais na própria superfície, que é o nevoeiro, que é o orvalho, que é a geada. Então, esses pontos aí, essas características, esses elementos de condensação superficial, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Antes, a gente vai tratar a questão da precipitação não superficial. Então, quando a gente fala de precipitações não superficiais, que é aquela questão que acontece lá em cima e que elas não acontecem no processo próximo ao solo, mas sim elas acontecem acima do solo e o resultado vai ser a precipitação cair, é a questão das chuvas conectivas, da chuva de relevo, das chuvas frontais. Aqui a gente tem os exemplos de cada uma delas. Então, conectivas, quando o ar em ascensão vertical, ele se resfria ou se condensa. No caso, aconteceu a evapotranspiração daqui da superfície, e esse questão do ar, ele vai quente, e chegando lá, ele se resfria rapidamente e acontece a condensação. O que é isso? A chuva. Tá? Nós temos outro tipo de chuva também que se chama chuva de relevo, ou chuva orográfica, também como é chamada. Essa chuva é basicamente essa apresentada aqui, tá? A chuva 3 apresentada aqui na figura, e ela vem com nuvens carregadas. Então, essas nuvens elas vêm muito carregadas, entretanto, elas vêm com ar quente, tá? Quando elas conseguem ultrapassar essa questão do ar, conseguem ultrapassar o relevo, elas acontecem um choque de temperaturas. Então, esse choque acontece que provavelmente vai encontrar outras temperaturas um pouco mais frias, e com isso ele há um choque entre as massas, entre o resfriamento e o calor, entre a chuva, entre as nuvens frias e nuvens quentes, entre o ar frio e o ar quente, tá? E com isso ele vai acontecer a precipitação. O que? A chuva. Geralmente isso acontece em chuva de verão, tá? Aqui, principalmente na região sul, no inverno acontece que essas nuvens já vêm pesadas e geralmente elas não ultrapassam esse relevo. Elas chovem e depois elas ultrapassam só quando elas despejaram uma grande quantia. Por isso que às vezes em região costeira, próxima à serra, chove muito tempo, muitos dias seguidos. Por quê? Porque não consegue fazer a mudança climática, porque as massas estão muito pesadas, as nuvens, as massas de ar frio, elas são mais pesadas do que as massas de ar quente, então geralmente continua chovendo por um grande período até essas nuvens, essa massa ficar leve o suficiente para poder subir novamente e ir à frente, tomar um outro rumo. Por fim, a gente tem as chuvas chamadas chuvas frontais. Essas chuvas frontais, elas acontecem o quê? É o encontro de duas massas, massa de ar frio e massa de ar quente, onde elas se chocam e ali elas ocasionam as chuvas. Tá? Geralmente, nesse processo de ar frio e ar quente, ele acontece bastante a questão da chuva de granizo. Tá? Principalmente com a questão do resfriamento, quando vem as nuvens muito carregadas e há esse resfriamento, esse ar frio,
acontece de pegar uma nuvem de ar quente e ela for superior, ela vai conseguir, quando acontecer a precipitação, provavelmente há uma formação de gelo. Por quê? Porque não conseguiu fazer, essas nuvens frias não conseguiram fazer o descongelamento daquelas gotículas de água e por isso elas vêm em formato de granizo. No caso, a chuva de pedra, né, que é conhecida. Condensação superficiais, que é o outro processo. As condensações superficiais, elas são apresentadas através do nevoeiro, quando tem uma umidade relativa muito alta, quando a umidade ela é muito alta na região do solo, quando a gente tem as massas que uma não deixa, fica empurrando a outra para baixo, acontece principalmente a formação de nevoeiros. Outra questão que acontece através da condensação é o orvalho. Tanto que há um resfriamento do solo, e quando esse resfriamento do solo acontece, e logo de manhã já tem um choque de temperaturas mais altas, ele começa o degelo daquelas gotículas, então a questão do estado gasoso, ele passa para o líquido, e ali acontece a formação do orvalho. A geada já é diferente, ela já acontece o quê? A formação da geada, ela passa do estado, é a mesma, quase a mesma formação do orvalho, só que a geada, ela passa do estado gasoso para o estado sólido. Então, há a questão de formação de geada. Claro que tem a formação também, o gelo, ali há um processo, às vezes, tanto de formação de orvalho, quanto de geada no mesmo município, digamos. Claro, tá? As regiões que acontecem não vai ser específico de um município. Às vezes tem comunidade que vai acontecer isso, tem comunidade que não. Então, isso vai determinar muito a questão climática da região, vai determinar muito também a questão do tempo meteorológico de uma região, tá? Então, só que a formação da geada, ela é basicamente isso, a formação dela passa do estado gasoso para o sólido muito rapidamente. Então, com isso, a formação da geada. Por fim, a pressão atmosférica. A gente tem dois processos de pressão atmosférica, a de alta pressão, que fala sobre as altas pressões que resultam na descida do ar frio, e com isso começa a rotação da Terra faz com que o ar desça e circule, espalhe, né? E a baixa pressão, que é, no caso, a situação inversa, que é a elevação do ar quente para a região onde possui o ar mais frio. Aí a gente vai ter também, com esse processo, depende da intensidade que vir, a formação do ciclone e do anticiclone, que são os dois processos. Do ciclone, basicamente, seria a questão do ar quente subir e se chocar com o ar frio, e aí acontece a questão da baixa pressão, tá? Ou o anticiclone, que é, no caso, o ar frio, que desce em direção à Terra e faz a circulação, e aí ele cria o sistema de alta pressão, que ele tem uma alta pressão sobre a Terra, que ele empurra o ar, no caso, ele empurra o ar frio, mas ele faz com que, primeiro, o ar quente circule durante a Terra, e com isso ele fica mais pressionado lá embaixo. Mas digamos que o ar frio ele está empurrando para baixo na Terra e espalhando o ar quente, e logo em seguida vindo o ar frio. Então ele faz esse processo, né? Aqui a gente tem uma figura também, conhecido como esse processo também como depressão ou anticiclone, tá? Ou também em outros locais, em outros termos, como ciclone ou anticiclone. Bem fácil essa questão de baixa pressão e alta pressão. Depois a gente vai tratar um pouquinho mais sobre esse assunto, quando a gente falar sobre as massas de ar, as massas de ar frio, as massas de ar quente,
Então, quando a gente tratar dessas massas atmosféricas e dessa questão da influência das massas, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa questão de alta pressão e baixa pressão.